O mercado de suplementos de proteína é o velho oeste, a oferta é enorme e o consumidor está completamente perdido. Escolher a melhor opção para você não é fácil e também não foi para mim. Após esse vídeo, vocês pediram que eu analisasse os melhores e piores suplementos de proteína. E eu pensei, isso é muito útil. Você consegue imaginar ter uma ideia clara de qual proteína escolher e por quê? Em 10 minutos após ver este vídeo, é isso que você terá. No que você deve prestar atenção quando for adquirir uma proteína em suplementos são 4 elementos. A qualidade da fonte proteica depende do aminograma que ela fornece. Digestibilidade e absorção. Quão facilmente seu organismo a absorve? Tolerância gastrointestinal. Causa sintomas digestivos e o custo econômico. Quanto à digestibilidade e absorção, você deve prestar atenção ao sistema de pontuação de aminoácidos indispensáveis digeríveis. Bem, existe um parâmetro chamado DIAS, que fornece a estimativa mais precisa da fração de aminoácidos realmente absorvida e disponível para o seu metabolismo. Fique tranquilo, já fiz isso por você. Agora vamos ao ranking das 10 melhores proteínas em suplementos. Mas, atenção, em ordem da menos vendida para a mais vendida, o que não significa necessariamente da pior para a melhor ou que uma seja melhor ou pior para você. Ao passar por cada uma, você verá qual é a melhor para você, pois não existem escolhas universais. Ou seja, já te adianto, não existe a melhor proteína para todo mundo, a melhor proteína para um vegano. Será diferente para um onívoro e para pessoas com objetivos distintos de composição corporal. Começamos pelo top 10 e top 9, que são a proteína de arroz e de ervilha. Nas duas últimas posições temos essas opções vegetais que, por outro lado, ganharam muito espaço no mercado nos últimos anos. A proteína de ervilha possui perfil nutricional quase completo e é rica em BCAAs, leucina, isoleucina e valina. Ela é de absorção média, altamente hipoalergênica e rica em arginina, aminoácido essencial para a vasodilatação ao produzir óxido nítrico. Veja neste vídeo para que serve a arginina. Ela é facilmente digerida e não causa inchaço ou desconforto. Além disso, ela é muito saciante até mais do que o soro, então tem essa vantagem em relação ao controle de peso. Na verdade, às vezes prescrevo quando o paciente tem controle ruim do apetite. Quanto às desvantagens, tem sabor terroso, pouco agradável e teor de sódio mais alto que outras proteínas por causa do processamento. Por isso, não é ideal para hipertensos ou cardíacos. Seu principal ponto fraco é que ela é pobre no aminoácido essencial metionina, mas isso é facilmente resolvido misturando-a com proteína de arroz integral, que é o yin e yang da proteína de ervilha. Apesar de pobre em lisina, a proteína de arroz possui metionina e cisteína suficientes, nutrientes ausentes na ervilha. A proteína de arroz é suave para o sistema digestivo, barata, mas tem textura arenosa desagradável. Também preocupa a presença de metais pesados como o arsênico, que se acumula no arroz. Já provou proteínas vegetais? Qual marca gostou mais? Top 8. Proteína de clara de ovo. A proteína de clara de ovo é basicamente a albumina, que durante décadas foi considerada a proteína rainha no mundo do fitness e do fisiculturismo. Você só precisa se lembrar de Rocky Balboa bebendo claras de ovo como se não houvesse amanhã. Sua velocidade de absorção é média, também ficando no meio do caminho em. Ela tem valor biológico e digestibilidade máximos, igual à proteína do soro. Ela é livre de lactose, pois vem do ovo, sendo ideal para intolerantes ou alérgicos às proteínas do leite de vaca. Também tem outro fator diferencial, que é o fato de se alinhar com os princípios da dieta paleo, que geralmente exclui laticínios e derivados. Mas, como sempre, há desvantagens. O pó de albumina pode ter um sabor e um cheiro levemente sulfurado característico do ovo, e isso é mais difícil de mascarar do que o das proteínas lácteas. Isso exige uma boa saborização que, na verdade, nem sempre é alcançada. Sua solubilidade e textura também não são as melhores. Gera muita espuma ao agitar e deixa uma textura meio gomosa. Lembre-se também que o ovo é um dos alérgenos mais comuns. E por fim, não é barata. Apesar do ovo ser, sua proteína não é. O preço dela é bem maior que o dos concentrados de soro. Top 7, gosto muito. Whey. O tipo de proteína clear ganhou muito espaço no mercado nos últimos anos. Também. O diferencial aqui não é a fonte, também proteína do soro, mas sim o processamento, textura e sabor final. A Whey Protein convencional possui sabor cremoso, leitoso, espesso e geralmente doce. A Clear foi processada para que, ao ser hidratada, tenha uma textura parecida com suco ou refrigerante leve.
Ela é mais transparente também, e mais líquida, menos cremosa. Como isso é feito? Muito interessante. É feito a partir de um isolado de proteína do soro do leite, que já tem muito pouca lactose e gordura, e o pH é reduzido. Em um meio aquoso, são adicionadas enzimas que predigerem as proteínas, melhorando ainda mais a solubilidade e transformando-a em um hidrolisado. Nem todas as marcas fazem isso. E finalmente a mistura é seca, obtendo-se um pó extra fino característico ao qual são adicionados os adoçantes e os aromatizantes. Isso permite usá-la com sabores cítricos e frutados, que seriam totalmente impossíveis em uma base láctea. Por isso há proteínas de limonada, manga, laranja, mojito, ponche, frutas e maracujá, por exemplo. Ideal para ambientes quentes ou quem não gosta de sabor lácteo, pois nem todos apreciam leite, porém seu preço é bem mais alto. Ela faz mais espuma quando misturada e tem perfil nutricional um pouco inferior, pois alguns peptídeos bioativos do soro são desnaturados. Pessoalmente, eu gosto muito desses sabores, mas eles adicionam uma grande quantidade de adoçantes que acabam me dando dor de barriga. Top 6. Proteína isolada de soja. Entre as proteínas vegetais, a de soja é uma das mais consumidas. Seu aminograma é excelente, é uma proteína completa. É uma proteína muito barata com uma solubilidade muito boa, mas que, assim como as outras proteínas vegetais, gera rejeição pelo seu sabor, que, no entanto, na minha opinião, é melhor do que o sabor da proteína de ervilha ou de arroz, em geral. Mas as verdadeiras rainhas do mercado de proteínas são as que vêm a seguir, as que fazem a diferença. Confira o top 5 das proteínas mais vendidas no mundo. Especialmente preste atenção na última, a versátil, top 5. Proteína de soro hidrolisada. A proteína de soro hidrolisada é a versão pré-digerida da whey protein, pré-digerida. Isso significa que, por hidrólise química, as cadeias proteicas são quebradas para que você absorva apenas pequenas cadeias peptídicas. Isso facilita muito a digestão e absorção. Ela já foi digerida antes de você consumi-la, por isso são chamadas pré-digeridas. Pessoas com doenças digestivas, como síndrome do intestino irritável ou doença inflamatória intestinal, se beneficiam bastante dessa proteína. Porém, ela tem dois pontos negativos que a mantêm no top 5 das mais vendidas, mesmo com qualidade proteica insuperável. O primeiro é o preço. São as proteínas mais caras do mercado. E o segundo, o sabor. São as proteínas com o pior sabor do mercado. E mesmo que tenha alguma que seja aceitável, isso geralmente afasta a maioria das pessoas. Tem sabor amargo e são usadas em hospitais para casos graves de má absorção. Top 4. Proteína vegetal misturada à base de ervilha e arroz. Ao combinar diferentes fontes vegetais, oferece um perfil de aminoácidos complementar e consegue um aminograma completo, como eu te disse antes. O perfil mais propenso a essa opção, como o da soja, são vegetarianos e veganos, que buscam mais proteína, mas rejeitam fontes animais. Top 3. Caseína micelar. Lembre-se, o leite tem duas frações diferenciadas: as proteínas do soro, a whey protein, que são vários tipos de proteína, e a caseína, que representa 80% das proteínas do leite. Pois bem, a caseína é uma proteína bastante comercializada e utilizada, e ela tem a particularidade de que sua digestão é muito mais lenta, pode levar até 5 a 6 horas, por isso é consumida mais para evitar catabolismo do que para anabolismo, geralmente antes de dormir. Sua textura é mais espessa e serve para fazer queijo de caseína, ideal para quem gosta de textura tipo pudim, mas pode ser pesada para alguns. Se você busca mais saciedade ou enfrenta fatores catabólicos, como estresse crônico, necessidade de repouso, doença aguda ou crônica, etc., é uma ótima opção, com preço similar ao whey isolado, mas mais caro que o concentrado. Agora, o top 2. Proteína isolada do soro. Qual é a vantagem do isolado? Em relação ao concentrado, o isolado tem porção com menos lactose e gordura. É o passo entre o hidrolisado e o concentrado. Assim, há 3 tipos de proteína do soro: concentrado, isolado e hidrolisado. Bom, voltando ao isolado, sua digestão é excelente. Praticamente não tem lactose e quase não tem gordura. Geralmente é mais utilizado em déficits calóricos e em contextos de definição muscular. O sabor é menos cremoso que o concentrado e há menos opções de sabores. E qual será a número 1? Pois é, você já deve saber. A proteína de soro concentrada é a número 1 e a mais vendida do mercado por vários motivos. Você vai entender rápido. Ela é bem absorvida e digerida, só perde para o isolado e hidrolisado. Fornece até 3 gramas de leucina por dose de 25 gramas de proteína. E você já sabe que a leucina é o aminoácido mais importante. Os processos de síntese proteica muscular. É a mais barata dentro da linha de whey. E
e com uma diferença importante em relação aos isolados e hidrolisados. Tem um sabor muito bom, o melhor dentro da linha Whey, já que tem mais gordura, lembre-se, e isso dá mais sabor. E, acima de tudo, tem muita variedade de sabores na maioria das empresas. Tanto é assim que isso às vezes joga contra, já que muita gente usa mais como uma sobremesa do que como um suplemento nutricional. Ou seja, ter ali, no armário da cozinha, uma proteína de chocolate de Dubai. O que vai acontecer é que você vai acabar consumindo em excesso esse tipo de produto. Ela se dissolve muito fácil, sem muita dificuldade e não deixa muitos grumos. Seu principal inconveniente é conter mais gordura e lactose que os isolados e hidrolisados. Pessoas com sistema digestivo sensível tendem a não tolerá-las bem. Isso se agrava pela grande quantidade de adoçantes que muitas delas contêm. Tem menos proteína que o isolado ou hidrolisado. Mas isso não é um problema, porque é compensado pelo preço mais baixo. O que acha? Escreva nos comentários. Até o próximo vídeo. Abraço e seguimos nos empoderando.